Como lidar com pessoas tóxicas? Olá, eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga, sou doutora em saúde e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como lidar com pessoas tóxicas. Primeiro ponto de atenção: pessoas tóxicas, elas existem? Vamos dar um passo ainda antes. O que é algo tóxico? Algo tóxico é algo que nos faz mal. Existem algumas substâncias que são tóxicas para a grande maioria das pessoas, alguns gases, algumas substâncias químicas, ou seja, que vai fazer mal para a grande maioria da humanidade, e existem algumas outros alimentos, por exemplo, outras substâncias que são tóxicas apenas para um tipo de pessoas. Por exemplo, o látex geralmente não é uma substância tóxica para nós, mas existem algumas pessoas que têm alergia a látex e que o látex faz muito mal se em contato com a pele dessas pessoas, por exemplo. Pimenta, algumas pessoas adoram pimenta e enchem o prato de pimenta. Outras pessoas não podem chegar perto de um alimento que contém pimenta. A mesma coisa com camarões, com canela, com outros alimentos que não são tóxicos em si, mas que em combinação com determinadas pessoas, isso pode fazer muito mal a elas. Quando a gente fala de pessoas tóxicas, portanto, a gente está falando de dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que têm características negativas e que vão intoxicar. Então, são pessoas críticas, são pessoas mais mal-humoradas, são pessoas que têm a tendência de rebaixar o outro, são pessoas que nada tá bom, são pessoas que têm um alto grau de autocobrança e de cobrança do outro, são pessoas que sentem prazer com o desconforto gerado em outras pessoas. E existem aquelas pessoas que não são tóxicas em si, mas que em combinação com outras se tornam tóxicas. Ok? Então aqui a gente vai falar desses dois tipos de pessoas. Como é que eu convivo com pessoas que são tóxicas, que fazem mal para todo mundo? Gente, como a gente lida com qualquer outra substância tóxica no mundo. Como? Com afastamento. Com evitar lidar com esse tipo de pessoa. Evitar ao máximo estar na presença dessa pessoa, evitar qualquer tipo de contato com essa pessoa, exatamente como nós fazemos com substâncias altamente tóxicas. Porém, em algumas circunstâncias isso não é possível. Eu não consigo me afastar, por exemplo, de algum familiar muito próximo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me bloquear emocionalmente. Eu preciso passar, um impermeabilizante emocional para que aquela pessoa impacte o mínimo possível a minha vida, a minha autoestima, a minha identidade. E como que eu faço isso, Cris? Primeiro, eu identifico-a como uma pessoa tóxica, que faz mal para qualquer um. Segundo, eu entendo que eu preciso me proteger, porque essa pessoa, simplesmente pelo fato dela existir, ela vai me fazer mal. Então, uma pessoa que vai me criticar frequentemente, uma pessoa que vai tentar me diminuir, me colocar para baixo. Se eu entendo que o problema é com ela e não comigo, isso já vai te tornar bastante impermeável às maldades, às toxicidades que essa pessoa comete com você, tá? Então, entenda que é uma questão dela, que é uma crítica dela, que é um ponto de vista dela, que ela é uma pessoa tóxica por si só. E que se fosse você, João, Maria, Adão ou Eva, muito provavelmente essa pessoa se comportaria da mesma forma. Ou seja, o problema não está em você, está com ela. E sempre que possível, afaste-se, ok? E se é aqui, Cris, eu sou uma pessoa boa, o outro é uma pessoa boa,
Mas eu percebo que na nossa relação de amizade, ou que dentro do nosso trabalho, ou no nosso relacionamento, eu estou fazendo mal para ela, ou seja, eu estou sendo tóxica para outra pessoa, ou a outra pessoa está sendo tóxica para mim, ou nós estamos sendo tóxicos um para o outro. Aqui nesse caso, a gente também teria essa possibilidade de nos afastarmos. Então, pimenta me faz mal, o que eu faço? Eu paro de comer pimenta. Camarão me deu uma reação alérgica, o que eu preciso fazer? Evitar camarão a qualquer custo. Então, esse seria um primeiro ponto. Eu consigo? Faz sentido eu me afastar dessa pessoa? Não, Cris, eu não consigo me afastar. É um relacionamento que é muito importante para mim, é uma pessoa da minha família, é um trabalho que eu prezo muito e eu não tenho controle sobre a presença dessa outra pessoa no meu trabalho. Eu não consigo me afastar. Então, da mesma forma que do lado de cá, eu vou precisar aprender a conviver com essa pessoa. Então, se, por exemplo, eu vou ser... Vamos pegar aqui uma circunstância que faça mais sentido. Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma intolerância à lactose, por exemplo, e eu sei que eu vou me expor à lactose, eu vou ao aniversário de criança, eu vou me propor a comer brigadeiro ou bolo com leite condensado ou qualquer coisa do tipo, o que eu posso fazer antes disso? Eu coloco um protetor no meu organismo, uma lactase, por exemplo, tá? Se for com glúten, existe ali também um remedinho, né, que eu tomo antes de ter contato com aquela substância tóxica e que vai me defender, me proteger dessa substância. No caso aqui dos relacionamentos, o que eu posso fazer para eu me proteger dessa toxicidade? Então, por exemplo, sempre que for conversar com essa pessoa, conversar sempre na presença de uma terceira pessoa para que você tenha testemunhas com relação ao que você falou, com relação ao que você ouviu. Sempre que fizer um combinado com essa pessoa, de alguma forma, tenha isso documentado. Manda uma mensagem, manda um e-mail confirmando. Imagina que seja um colega de trabalho e que é uma pessoa muito tóxica, muito crítica, que está tentando te derrubar e que você combinou com ela, por exemplo, que neste final de semana você vai folgar e no próximo final de semana a folga é dela. Documente isso de alguma forma. Fulana, cicrano, então como combinamos, este final de semana eu tiro folga e você me cobre, e no próximo final de semana, pim do mês tal, você tira sua folga e eu te cubro. Combinado? Certo? Então ali eu documento algo que foi conversado, porque essa pessoa não vai ter como usar isso contra mim também. Ok? E da mesma forma, ao conviver com essa pessoa que é tóxica por si só, se eu preciso conviver com uma pessoa que a nossa relação é tóxica, a gente não se dá bem, eu posso buscar ajuda profissional para lidar com isso. E neste caso, o profissional mais indicado para trabalhar com você, com esse relacionamento, seria um terapeuta. Então, se a pessoa tóxica em questão é o seu parceiro, é a sua parceira, vocês podem optar por uma terapia de casal. Se não, nossa, ele nunca vai querer, ela nunca vai querer. Beleza, você pode ir sozinho, para um processo terapêutico para aprender a se impermeabilizar emocionalmente e ser o mínimo possível atingido por esse relacionamento ou por essa pessoa que é tóxico ou tóxica. Se nós tivermos que lidar com pessoas tóxicas, existe uma grande chance desse relacionamento, de alguma forma, ser verdadeiramente danoso para nós. Dessa toxicidade me trazer consequências que podem durar muito tempo. Consequências para minha identidade, para o meu senso de quem eu sou, consequências para minha autoestima, consequências para o meu autoamor, consequências com relação a conseguir ou não um outro bom trabalho, conseguir ou não um outro bom relacionamento. Então, é muito importante você se proteger dessas relações que são tóxicas para você.
não hesite em buscar ajuda. Inclusive, se você quiser a indicação de um bom terapeuta para trabalhar com você, nós aqui da Cazuli podemos te indicar um psicólogo espalhado aí, né, pelo Brasil, que tenha competência, capacidade, arsenal técnico para te fortalecer e te impermeabilizar emocionalmente para lidar com a toxicidade. Um grande abraço e até a próxima!